O conto da Aia, da Margaret Atwood, é muito mais do que só uma história, né? É quase um espelho sombrio que reflete ansiedades que são bem reais. E aqui, nesta nossa análise, a gente vai fundo para entender como essa obra usa as relações de gênero para construir uma crítica poderosíssima sobre o poder, um tema que, olha, continua super atual. Essa frase é a chave de tudo. Ela resume exatamente a base do regime totalitário de Gilead, onde o corpo da mulher vira, literalmente, propriedade do Estado. Agora, vamos ver de perto como é que essa transformação acontece e, claro, quais são as consequências disso. Então, o ponto de partida é uma crise de fertilidade em escala global. E qual é a resposta para isso? A fundação da República de Gilead, um regime teocrático que usa essa crise como a justificativa perfeita para tomar o poder e reestruturar a sociedade inteira de uma forma, assim, brutalmente controladora. E bem no centro dessa nova ordem estão as aias. Elas já não são vistas como pessoas, como indivíduos, elas são recursos. Recursos reprodutivos vitais para o Estado. A capacidade que elas têm de gerar filhos é simplesmente tomada e vira uma propriedade pública, controlada com mão de ferro. Mas para ter um controle absoluto, não basta dominar o corpo, né? É preciso apagar a identidade. E Gilead implementa um sistema super metódico para anular o eu de cada mulher. Um processo que a gente vê no seu nível máximo na figura das aias. O nome da protagonista, Offred, talvez seja o exemplo mais brutal disso tudo. Quer dizer, Off-Fred, de Fred. O nome dela não é mais dela, é uma marca de posse. Ela deixa de ser uma pessoa para se tornar basicamente um acessório da identidade do comandante a quem ela pertence. E essa despersonalização é total. Ela acontece em várias frentes. Pensa só, nomes próprios são apagados, lembrar do passado é proibido. Até as roupas viram uma ferramenta de controle. Aquele vermelho icônico das aias não é uma escolha, é um uniforme que sinaliza a função biológica delas. A cor da vida, da paixão, é totalmente ressignificada e vira um símbolo da perda de autonomia. E a gente vai vendo que, para Gilead, o controle físico não é o bastante. É preciso também dominar a mente. A supressão intelectual é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que esse regime tem. O contraste é gritante. De um lado, o livre acesso ao saber, aquilo que alimenta o pensamento crítico. Do outro, a realidade de Gilead, a proibição da leitura e da escrita para as mulheres. É um analfabetismo forçado, sabe? Feito de propósito, desenhado para anular qualquer capacidade de questionar. E isso nos leva a um ponto que é fundamental na obra. Ao limitar o conhecimento, ao restringir a linguagem, o Estado enfraquece a capacidade de questionar, de se organizar, de resistir. A dominação do corpo, no fim das contas, começa com a subjugação da mente. Tá, mas como é que um sistema tão opressor assim consegue se manter de pé? A resposta está numa estrutura de vigilância que é super complexa e onipresente. Ou seja, está em todo lugar. Ela faz com que a submissão seja a única opção para sobreviver. A cerimônia é, talvez, a expressão máxima dessa ordem social. É um ritual frio, mecânico, que transforma um ato que deveria ser íntimo em um dever público. O corpo da aia vira propriedade coletiva, e o abuso é mascarado como uma necessidade religiosa e social. Consentimento é uma palavra que nem existe ali. A engrenagem do controle é muito metódica. A vigilância é constante, seja pelos olhos, os espiões do regime, ou pelas próprias tias. O medo faz com que as pessoas internalizem as regras. E a estrutura patriarcal se solidifica de uma forma muito perversa, usando as próprias mulheres como agentes da opressão, seja por pura convicção ou por simples sobrevivência. E é exatamente aqui que a ficção vira um alerta. O conto da Aia não é só fantasia. É um espelho de mecanismos de poder que encontram ecos no nosso mundo, tanto no passado quanto, infelizmente, no presente. E é muito importante entender que a tirania não chega de uma vez. Ela é um processo gradual. Primeiro, uma crise é usada para justificar o controle. Aí, aos pouquinhos, a opressão vai se instalando até que, de repente, a submissão se torna a nova normalidade. A história já nos mostrou várias vezes que é assim que as liberdades são perdidas. A conclusão, então, é meio inevitável. Seja em Gilead ou no mundo real, o controle sobre o corpo feminino nunca é só sobre biologia. É, na sua essência, uma estratégia para manter e consolidar poder. E a gente encerra com essa reflexão. Onde é que vemos os ecos de Gilead hoje em dia?
Que discursos, leis ou práticas nos lembram que a ficção da Atwood talvez esteja mais próxima da realidade do que a gente gostaria de admitir? A luta pela autonomia do corpo continua sendo, sem dúvida, uma questão central,